Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de História do segundo ano. E hoje a gente vai continuar aquele capítulo que fala sobre as reformas religiosas e os estados absolutistas. A partir da aula de hoje, nós vamos falar mais sobre os estados absolutistas, porque já falamos sobre as reformas religiosas nas aulas passadas. Então vamos iniciar aqui a partir da página 42, tá? Vamos começar, como sempre, lendo e fazendo a reflexão aqui sobre o que a gente está lendo, tá? Então vamos lá, ó. A razão de Estado. Deixa eu só começar aqui para vocês. O fim da Guerra dos 30 Anos foi marcado pela assinatura dos Tratados de Paz de Westfália, em 1648. Com isso, consolidou-se a ideia de razão de Estado, ou seja, o princípio de interesse estatal ganhou prioridade frente aos valores religiosos. Além disso, a partir de então, os estados passaram a ser soberanos em seus territórios. Vamos ler o texto aqui, ó. Os Tratados de Paz de Westfália documentaram a existência de um novo tipo de Estado, o Estado moderno, cuja nota característica essencial é a soberania. No final da Idade Média, os principais soberanos, ou monarcas, já eram detentores de um poder centralizado, não sujeito a qualquer tipo de restrição. O conceito de soberania e, portanto, da qualificação de soberano dada ao Estado desempenha um papel decisivo na solidificação do princípio da territorialidade, assim como o da centralização do poder. A partir do uso da força sobre um determinado território, a população e do monopólio do direito, estrutura-se uma forma de organização do poder centrada numa autoridade legal suprema detentora do poder originário, livre de intervenção interna ou externa. Deste ponto de vista, a soberania é utilizada para definir e distinguir o poder do Estado no plano interno do poder de outras autoridades e para identificá-lo como único centro de comando. Deu também condições, no plano externo, de o Estado assegurar sua independência absoluta em relação às potências estrangeiras, já que é detentor de um ordenamento próprio. Então, esse trecho aqui foi tirado do livro Da Noção de Soberania dos Estados à Noção de Ingerência Ecológica, de Silvana Colombo, tá? Daqui, o que a gente tira de tudo isso que a gente acabou de ler? Que esse evento, a assinatura desse Tratado de Paz de Westfália em 1648, ele vai deixar bem claro uma mudança na organização política no Estado moderno, né, nessa era moderna que estava começando após a Idade Média, de que havia uma mudança na organização do Estado, que antes se confundia muito e o poder era muito confundido com aqueles senhores feudais e com a fragmentação de poder que existia e o poder sempre colocado em vários locais. Ele era governado por um governante local com as suas características. A partir agora desse Estado moderno, a gente vai ter locais que vão ter uma centralização do poder, como ele fala aqui, vai começar a acontecer que líderes como senhores feudais vão começar a unificar alguns territórios, formando que depois vão se tornar os primeiros estados nacionais, né? E isso vai ser uma das características agora desse local da Europa, que vão formar estados nacionais onde um interesse estatal vai se sobrepor ao interesse individual de um governante, tá? Então essa é a grande diferença que nós vamos ter aqui no Estado moderno europeu. Aí depois aqui de tudo que a gente leu, vai ter aqui a parte para a gente olhar um mapa, né? Como ficaram delimitadas as fronteiras dos Estados europeus com o fim da Guerra dos 30 Anos, tá? Então a gente vê aqui, ó, Estados europeus em 1648. A gente tem aqui, ó, as cores indicando qual território pertencia a cada tipo de estado nesse período, tá? Em 1648
A gente está falando aqui do século XVII, tá? Então, você tem aqui, em verde escuro, os territórios que pertenciam à Espanha, tá? Você vê aqui, ó, territórios que pertenciam à Espanha. Você tem aqui a França, o território sueco, austríaco, prussiano. Prússia, que é o local que depois de unificado vai se tornar a Alemanha. O veneziano, né, que pertencia à cidade de Veneza, na Itália. O genovês, cidade de Gênova, também na Itália. O Império Otomano, que era muito grande. E os territórios que pertenciam à Igreja Católica, que também era um território aqui considerado, tá? E você vai ter as fronteiras do Sacro Império Romano Germânico, ok? Vamos continuar aqui. Uma das novidades que vão aparecer nesse período é intelectuais que vão começar a organizar o pensamento político dessa era moderna. Um dos mais importantes foi Nicolau Maquiavel. Vamos ver aqui quem era esse cara, ó. Pensamento político. Segundo pontos de vista diversos, alguns pensadores modernos produziram as bases teóricas que justificavam os governos absolutistas. O florentino Nicolau Maquiavel, em sua obra O Príncipe, por exemplo, baseou-se em sua própria experiência administrativa e diplomática e também no conhecimento que tinha dos autores da antiguidade para criar um manual explicativo de como o estadista deveria proceder para conquistar e manter-se no poder. Então, o Maquiavel, ele era uma pessoa que já era ligada à administração estatal, ele trabalhava em cidades da Itália e ficava muito próximo ao poder. E ele começou a desenvolver no seu livro O Príncipe, né, as formas de como um estadista deveria agir, como ele deveria proceder ali naquele período moderno, tá? E é como o autor colocou aqui, é considerado um manual de como uma pessoa deveria conseguir o poder e, além disso, como ela deveria manter o poder, o que ela deveria fazer para não perder o poder, tá? Continuando. Segundo Maquiavel, o ideal seria que o estadista fosse ao mesmo tempo amado e temido por seus súditos. Caso isso não fosse possível, era melhor ser temido, em razão da natureza má e oportunista dos seres humanos. Ele também defendia que a unidade italiana, sob o poder central forte, era a única forma de garantir sua segurança, constantemente ameaçada pelas potências estrangeiras. A gente tem que entender que quando Maquiavel escreve esse livro, né, ele escreve tentando fazer com que essas ideias deles façam com que haja uma unificação na Itália, que a Itália, nesse período, ainda era um território bem fragmentado, com as cidades-estado italianas, cada uma tendo sua independência, né? Você vai ter Florença, vai ter Gênova, cada uma tendo sua independência. E ele acreditava que só um reino forte, unificado, poderia fazer com que a Itália mantivesse seu poder mediante as outras nações estrangeiras, tá? Outro exemplo aqui desse período, o inglês Thomas Hobbes, assim como Maquiavel, era profundamente pessimista quanto à natureza humana, a qual considerava essencialmente egoísta e cruel. Ele afirmava que a autoridade do rei advinha de um contrato social, firmado entre ele e seus súditos. De acordo com Hobbes, esse contrato era estabelecido quando os súditos transferiam ao soberano o direito de governá-los. No caso do absolutismo, esse poder era concedido ao Estado, representado na figura do rei. Então era essa a visão política que os defensores do absolutismo tinham, né? Que esse regime absoluto ele era concedido ao rei, ao imperador, ao monarca, pelo povo, né? O povo dava esse direito a ele para que ele governasse, tá? Então era essa a ideia que os caras tinham, de que esse poder, né, que eles tinham, esse poder absoluto, ele tinha o aval da população a qual eles dominavam. E o Maquiavel era um cara que dizia que o súdito ele deveria ser amado e ao mesmo tempo temido pela população. Mas se não pudesse ser os dois ao mesmo tempo, que fosse pelo menos temido, porque aí as pessoas seguiriam as suas ordens, tá? Nesse período também vai surgir o mercantilismo,
que era uma forma de organização econômica muito característica aqui desse período das grandes navegações, a partir do século XVI. Vamos entender o que era esse mercantilismo. Durante a época moderna, a economia mercantil teve grande desenvolvimento na Europa Ocidental. Os estados absolutistas modernos se apoiavam no comércio para o seu fortalecimento econômico e político. Com a finalidade de ampliar seus rendimentos, os governantes desses estados desenvolveram uma série de ideias e práticas econômicas conhecidas como mercantilismo, cuja principal característica era o rígido controle da economia pelo Estado. Tá? Continuando. Para que as práticas mercantilistas fossem bem-sucedidas, era essencial a manutenção de uma balança comercial favorável, ou seja, o reino deveria expandir as exportações e limitar as importações de modo que a quantidade de capital a entrar no Estado superasse os gastos com compras de mercadorias estrangeiras. Isso aqui é muito comum até hoje na economia, tá? No capitalismo. Às vezes a gente está assistindo o jornal e o apresentador do jornal fala um monte de coisa lá que muitas vezes a gente não entende. Ele diz que a economia hoje está boa, né, está melhor, porque a balança comercial está favorável ao Brasil. O que ele está querendo dizer com essa balança comercial? Né? Foi o que a gente acabou de ler aqui, que é a... E tem esses exemplos aqui, ó, bem didáticos aqui do que é uma balança comercial positiva e uma balança comercial negativa. Que é quando você consegue exportar mais, ou seja, vender. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de soja, então ele exporta muita soja para fora. E exporta uma outra série de produtos, frangos, né? Hoje em dia, né? Frangos, mangas e uma série de outros produtos daqui do Brasil, tá? E ele importa também, ele compra de outros países uma outra quantidade de produtos. Então, para a economia, né, eles dizem que a tal da balança comercial é positiva quando você vende mais produtos, ou seja, quando você exporta mais os produtos, e quando você compra menos produtos, quando você importa menos produtos. Então, isso é que é a balança comercial positiva. Quando ela é negativa, você exporta poucos produtos e compra mais produtos de fora, tá? Continuando. Para atingir esse objetivo, os monarcas lançaram mão de políticas protecionistas, estipulando altas taxas alfandegárias aos produtos estrangeiros a fim de desestimular as importações. Apesar desses objetivos comuns, as práticas mercantilistas adquiriram características específicas em cada estado europeu. Tá? Então vamos continuar aqui. Ó. Aí agora ele vai falar sobre o Thomas Hobbes, que foi um dos teóricos que ajudou a difundir essa ideia do absolutismo lá na Europa. Thomas Hobbes apresentou sua teoria do contrato social na obra Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, publicada em 1651. Observe a seguir a ilustração que apareceu na capa da primeira edição da obra. Então aqui a gente tem a ilustração, né, que apareceu na capa da primeira edição dessa obra do Thomas Hobbes. E aqui a gente tem pontos interessantes que o livro vai explicar para a gente. Ó. Ele colocou um ponto em cada, né, parte interessante aqui do que essa figura que está na capa do livro do Hobbes significava. Então, por exemplo, quando ele coloca, né, a gente viu aqui a imagem, né, ó, e aí ele vai detalhar o que ele especificou lá. O número 1 que ele marcou foi a coroa, que representa o sistema político defendido por Thomas Hobbes, que no caso é a monarquia. Nesse caso, a coroa é usada também para fazer alusão ao líder político deste sistema, rei ou monarca. Aqui, o número 1. O número 2 é a espada. A mão direita do rei simboliza uma das mais fortes justificativas para a formação do absolutismo, a segurança, ou o exército nacional. Em Leviatã, Hobbes diz: o povo renuncia tudo em troca do grande dom da segurança. A gente tem que lembrar que nesse período, né, a população ela era proibida de ter armas. Apenas quem podia ter armas no final da Idade Média eram os nobres. E aqui nesse período a gente vai ter uma formação dos Estados Nacionais com a formação dos exércitos. E aí a população delega, né, ao rei essa questão da segurança do reino. Tá?
O 3, o cetro, que está na outra mão dele. A mão esquerda simboliza o poder soberano do monarca. Ele acumulava os poderes políticos e econômicos através de medidas mercantilistas. E através destes, somado ao apoio concedido pela Igreja, exercia um forte controle social. O 4, vamos ver o que é o 4. Né? É o corpo aqui dele. Ó. Vocês podem ver que está formado por várias pessoas. Vamos ver. Ao observarmos um pouco mais a atenção o corpo do rei, percebemos que o mesmo é formado por pessoas. Neste caso, é a imagem de uma perfeita ilustração da origem do poder real, pois, segundo Hobbes, o governo absoluto havia sido estabelecido pelo próprio povo. E o 5, a proporção, tamanho, destinada à figura do rei, deve ser atribuída ao poder real. Na figura acima fica a sensação de que a autoridade monárquica alcança alcança facilmente todo o território nacional, ou seja, nos é passada a ideia de um controle estabelecido que podemos chamar de governo. Então vocês podem ver aqui o tamanho do rei, né? No entorno de todo o seu reino aqui. Então ele está vigiando todo o seu reino, tá? Então essa é a ideia que o Hobbes passava, né, sobre a importância do poder absolutista. Vamos continuar aqui, ó. Os regimes absolutistas. A partir de agora, o livro ele vai dar alguns exemplos, né, dos regimes absolutistas que foram criados na Europa a partir desse momento, tá? Vamos ler aqui, ó. Os regimes absolutistas se desenvolveram em ritmos diferentes e com características próprias em cada estado europeu. Na Europa Ocidental, os estados absolutistas de maior destaque foram a França e os reinos ibéricos de Portugal e Espanha, além da Inglaterra. Então a gente vai detalhar agora, né, alguns desses reinos para a gente entender quais foram as diferenças que houve de local para local, tá? Primeiro a gente começa com a França. Ó, desde que a França foi vitoriosa sobre a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, o poder dos reis da França foi fortalecido, proporcionando-lhes o controle de um exército forte e regular e possibilitando-lhes a coleta de impostos em todo o reino. No entanto, a nobreza ainda mantinha forte controle político e judicial nas províncias. Isso porque a guerra tornou possível à monarquia francesa a formação de um exército e a arrecadação de impostos permanentes, mas não contribuiu para a criação de um aparelho administrativo que impusesse sua autoridade em toda a extensão do reino. Continuando. Além disso, as guerras civis e religiosas que ocorreram durante a segunda metade do século XVI e início do século XVII deixaram o reino francês em crise. Para contornar essa situação, a atuação do cardeal Armand Richelieu como primeiro-ministro foi essencial. Detentor de muitos poderes, Richelieu praticou uma política em que priorizava o fortalecimento da monarquia e do Estado francês, combatendo os poderes locais, que ainda tinham forte influência nas províncias da França. Continuando, a política de Richelieu deu bons resultados para a monarquia, sufocou a resistência huguenote remanescente e conteve as conspirações dos aristocratas rebeldes. Para controlar de perto as províncias, ele enviou os intendantes, que eram funcionários encarregados da arrecadação de impostos e dotados de amplos poderes judiciais e policiais. Desse modo, Richelieu foi aos poucos enfraquecendo o sistema de poder local de nobreza e consolidando a monarquia absoluta, que atingiria seu ponto máximo com Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. Tá? E aqui você tem uma pintura do Luís XIV, né, que foi um rei absolutista francês, né, que foi como o livro diz aqui, foi no auge do seu governo, né, que chegou o auge do absolutismo francês. Esse trecho aqui que a gente acabou de ler, pessoal, deixou bem claro que essas mudanças elas não ocorrem de maneira instantânea. Então, a Idade Média ela não tem aquele poder todo fragmentado entre os senhores feudais e de uma hora para outra, quando começar o período que a gente estuda como Idade Moderna,
essa estrutura toda se desfaz para que se forme uma estrutura de poder centralizado na figura de um rei. Não. Essa estrutura ela é moldada aos poucos e principalmente a questão da influência desses poderes locais. Né? Muitos desses nobres ainda vão manter certo poder, mesmo depois do fim da Idade Média, só que depois, com o tempo, com as práticas que a gente leu aqui, que esses governantes vão ter aqui na França, essas práticas elas vão fazer com que o poder desses líderes locais diminua e o poder do líder central, que no caso é o rei, ele aumente, fazendo com que a França chegue ao auge do absolutismo, né, com o Luís XIV, tá? No trecho, ali a gente fala que a França, né, venceu a Guerra dos 100 Anos. Vamos ver o que foi essa Guerra dos 100 Anos, ó. A Guerra dos 100 Anos foi o nome dado a uma série de batalhas travadas entre franceses e ingleses entre os séculos XIV e XV. As razões do conflito estão relacionadas à sucessão do trono francês e à posse de territórios. Vamos continuar aqui, ó. Considerado o último grande conflito medieval e o primeiro da Idade Moderna, a Guerra dos 100 Anos contribuiu com a formação do sentimento de nacionalidade entre os franceses, que tiveram que se unir para expulsar os ingleses de seu território. Uma das figuras de maior destaque durante os conflitos foi a francesa Joana d'Arc, uma camponesa que se transformou em uma grande guerreira e influenciou a vitória da França sobre a Inglaterra. D'Arc é considerada uma heroína na França até os dias atuais, tá? Vamos continuar aqui. A sociedade francesa no antigo regime. Lembrando, galera, que toda vida que tiver no livro falando, né, quando tiver essa expressão aqui, antigo regime é como também era chamado o absolutismo, tá? Vamos ler, ó. Durante o antigo regime, a sociedade europeia passou por muitas transformações entre os séculos 14 e 17. Desculpem, 16 e 17, não é 14, 16 e 17. Vários fatores contribuíram para mudar o perfil da sociedade, como os avanços tecnológicos e científicos, as reformas religiosas, os levantes populares e as guerras. Na França, houve grande diversificação dos grupos sociais. No século XVII, a sociedade francesa era dividida entre primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Isso daqui, galera, é importantíssimo a gente entender, porque nos próximos capítulos nós vamos estudar a Revolução Francesa. E quando nós estudarmos a Revolução Francesa, nós precisamos entender o que era esse primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado na França. Vamos ler aqui, ó. Durante o antigo regime na França, o primeiro estado era composto pelo alto e baixo clero. O alto clero era composto por religiosos de origem nobre, como parentes do rei ou membros da corte francesa. Eram proprietários de terra e tinham o direito de cobrar impostos da população. O baixo clero, por sua vez, era composto por homens de origem popular. Possuíam também alguns privilégios, como a isenção de impostos. Vamos ver quem era basicamente o primeiro estado, galera, era formado pelos membros da igreja, tanto os mais ricos quanto os que tinham menos posses, mas era formado pelos membros da igreja católica. Vamos ver quem era o segundo estado. O segundo estado era formado pela nobreza francesa, composta por príncipes, duques, condes e barões. Apesar de ser a camada social menos numerosa, era a que gerava os maiores custos ao Estado. Assim como os clérigos, eles não eram obrigados a pagar impostos. Então, basicamente, esse segundo estado aqui vai ser a nobreza, os nobres, que também não tinham a obrigação de pagar impostos, tá? Juntamente com os membros da igreja. A nobreza não era camada homogênea. Ela era dividida entre nobreza cortesã, a togada e a provincial. A nobreza cortesã era formada por pessoas que geralmente viviam no palácio, usufruindo dos benefícios como pensões e cargos administrativos concedidos pelo rei. A nobreza togada era composta em sua maioria por burgueses enriquecidos que compravam títulos de nobreza e procuravam se aliar ao rei.
Já a nobreza provincial era formada por nobres proprietários de terra. A maioria vivia no campo, distante das cortes, vivendo às custas da exploração do trabalho dos camponeses. Tá? Então a gente tem uma imagem dos nobres franceses. E, além desses todos, tinha o terceiro estado. Vamos entender quem era o terceiro estado. O terceiro estado era a camada mais numerosa da sociedade francesa e eram seus membros que pagavam a maioria dos impostos cobrados pela coroa. Durante o antigo regime, os trabalhadores urbanos em Paris eram chamados de sans-culottes, porque eles não vestiam o culotte, um tipo de calça que era usado por membros da nobreza e da alta burguesia. Além dos sans-culottes, havia outros membros que compunham o terceiro estado, o mais numeroso e o mais heterogêneo, né? E o mais heterogêneo, ponto. Lembrando, heterogêneo é aquele que tem mais diferenças, né? Vamos ler esse texto aqui sobre o terceiro estado. Quem não fosse membro do clero nem da nobreza compunha o terceiro estado, que englobava mais de 96% da população. Se tanto o clero quanto a nobreza eram forças bastante heterogêneas, o que dizer de todo o resto? Neles se encaixavam a alta burguesia, que apesar de confundir-se com a nobreza, era integrada por financistas, grandes comerciantes e industriais. A pequena burguesia artesanal, que eram livreiros, impressores, boticários, locadores de cavalos, empreiteiros, os lojistas, os profissionais liberais, que podiam ser juristas, médicos, literatos, professores, também as camadas populares urbanas, que eram formadas por artesãos, aprendizes, companheiros e operários, além de todo o campesinato, né? Ou seja, todos os trabalhadores rurais. Então daqui, galera, a gente vê que o terceiro estado na França, ele englobava muita gente. Primeiro que era 96% da população, ou seja, quase todo mundo. Nobres e igreja eram só 4% da população. E a gente vai ver mais para frente que essa estrutura aqui de primeiro, segundo e terceiro estado dava altos privilégios para os membros da nobreza e do clero e fazia com que os membros do terceiro estado ficassem com todos os encargos, pagassem os impostos e sustentassem os membros da nobreza e do clero, tá? Continuando, ó. Aqui a gente chega num ponto importantíssimo sobre esse capítulo, que é a ascensão da burguesia, que é uma classe social que vai se estabelecer, né, nesse período da era moderna, mas que vai fincar raiz, vai se estabelecer como uma classe social dominante apenas após a consolidação do capitalismo no mundo, tá? Então ela já vai trabalhar aqui durante a Idade Moderna para começar a instaurar o capitalismo como um modo de produção a ser utilizado na Europa. Vamos entender aqui, ó. A ascensão política da burguesia. O século XVII na França foi marcado pela ascensão política da burguesia. A crise financeira dessa época levou o governo a vender cargos públicos com a finalidade de aumentar a receita. Assim, muitos membros da burguesia puderam adquirir títulos, ocupando cargos antes reservados aos membros da nobreza, sinalizando uma maior mobilidade social e consequente rivalidade entre os membros do segundo e do terceiro estados. Tá? Então, a partir desse momento aqui de crise na nobreza desse período, é que os membros da burguesia vão começar a se infiltrar dentro da administração do Estado e depois, né, vão conseguir fazer com que o absolutismo ele caia por terra, principalmente com o fim, né, com a chegada da Revolução Francesa. Aí a gente tem um texto aqui que fala sobre sujeito na história. E ele vai pegar uma pessoa importante para falar qual é a participação dela nesse período que a gente está estudando, tá? No caso aqui ele vai falar sobre Jean-Baptiste Colbert. Vamos ver aqui o que fala sobre ele, ó. Filho de mercadores enriquecidos, o francês Jean-Baptiste Colbert teve oportunidade de estudar e tornar-se especialista em questões financeiras e burocráticas.
Ao ser contratado para trabalhar na corte de Luís XIV, ele se mostrou um eficiente secretário de finanças, sendo considerado o principal representante do mercantilismo francês. Colbert defendia a produção artesanal e manufatureira para exportação como meio de gerar lucros para o Estado. Para isso, apoiou a instalação de manufaturas financiadas tanto pelo Estado como investidores particulares. Além disso, apoiou a construção de estradas e canais, assim como de fortificações militares. Para aumentar a disponibilidade de mão de obra, Colbert incentivava a população francesa a ter mais filhos. Também proibia os trabalhadores especializados de deixar o reino, enquanto contratava técnicos e comprava máquinas estrangeiras para melhorar a produção francesa. Desse modo, Colbert pôde angariar recursos suficientes para as grandes despesas da corte de seu soberano. Tá? Então, mostra aqui como ele foi importante nessa organização do Estado absolutista do rei da França. Tá? Aí aqui a gente já passa para o absolutismo em Portugal. Então nós vamos ver como foram, né, as diferenças da organização do absolutismo nos diferentes reinos aqui da Europa, pelo menos nos principais, tá? Então vamos ver Portugal, que é um que faz muita referência a nós, né? Porque é Portugal que vai, entre aspas, descobrir o Brasil, né? Portugal que vai dominar o Brasil. E é de lá que nós vamos pegar as características políticas que o Brasil vai implementar durante o seu primeiro, segundo reinado e depois até na República, tá? Vamos lá, ó. O absolutismo português ganhou força no século XV, quando Dom João II assumiu o trono e reforçou a centralização do poder em suas mãos. A conquista de importantes territórios coloniais e o controle das rotas de comércio de especiarias com o Oriente contribuíram para que o mercantilismo português fosse essencialmente comercialista. Os portugueses comercializavam escravos, especiarias e produtos oriundos da agricultura colonial tropical, como o tabaco e o açúcar. Então ele vai colocar aqui que o reino de Portugal ele era extremamente mercantilista, ou seja, o Estado interferia na economia, né, fazendo aportes em determinados tipos de comércio. Tá? Eles vão investir no comércio marítimo, vão investir nas campanhas marítimas para dominar alguns territórios e poder tomar conta, né, do setor financeiro desses locais. Então, ele vai colocar aqui que ele vai fazer a dominação de vários locais e vai investir no que esses locais produziam, que no caso, por exemplo, vai investir na produção de tabaco, né, que é a folha da qual se faz o fumo, vai investir na produção do açúcar, como eles fizeram aqui no Brasil e em outras ilhas, e daí por diante, tá? Continuando, ó. Entretanto, nessa época foi pequena a produção de manufaturas em Portugal, o que permitiu à Holanda e Inglaterra e à França dominarem o comércio de manufaturas tanto em Portugal como nas colônias portuguesas. Nesse contexto, o reino português entrou em decadência econômica, tornando-se dependente de novas potências comerciais que surgiram, sobretudo, a Inglaterra. Vamos ver aqui a Espanha, o absolutismo espanhol. No século XVI, o território que hoje conhecemos como Espanha era governado pelos reis católicos Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão. Nessa época, a coroa espanhola deu grande incentivo e financeiro à expansão marítima e investiu na colonização de territórios distantes. Então, basicamente, o que a gente está lendo é o que a gente viu no primeiro capítulo sobre as grandes navegações. Eles vão investir, né, Portugal e Espanha, mas principalmente a Espanha, né, no incentivo a essas navegações e a descobrir novos territórios para encontrar metais preciosos, tá? Continuando, a Espanha tornou-se um império com colônias na América, Europa, Ásia e África. Nessa época, o regime absolutista espanhol se fortaleceu, apesar das várias guerras travadas entre espanhóis e outras nações europeias, como Inglaterra, Países Baixos. Pessoal, Países Baixos, que muitas vezes quando eles falam aqui,
é a região que a gente conhece hoje como Holanda e a Bélgica, tá? Então, era a região que é chamada de Países Baixos, porque eles ficam abaixo do nível do mar. E Suécia. No século seguinte, o absolutismo espanhol continuou fortalecido economicamente, principalmente por causa da intensa exploração de metais preciosos na América, que favoreceu o governo espanhol e a política econômica do mercantilismo. De acordo com essa prática, o poder e a prosperidade econômica de um Estado se mediam pela quantidade de metais preciosos acumulados. Então, daí a gente tira que tanto Portugal quanto Espanha, que eram países extremamente mercantilistas, seu desejo principal com as grandes navegações era encontrar locais onde eles pudessem retirar metais preciosos, principalmente prata e ouro, tá? Então, da chegada dos portugueses ao Brasil, né, houve uma frustração muito grande por não terem encontrado metais preciosos logo de início. Já na Espanha, né, a região aqui na América que foi dominada pela Espanha, foram encontrados sim metais preciosos logo em alguns locais, né? Em alguns locais encontraram ouro, mas principalmente prata, né? Foram retirados muita prata aqui das Américas, o que gerou um lucro muito grande para a Espanha nesse primeiro momento aqui de dominação da América, tá? E aí a gente chega aqui no caso da Inglaterra, que é o último e um dos mais interessantes aqui sobre esse período da expansão do absolutismo na Europa, tá? Vamos ler aqui, ó. Na Inglaterra, a monarquia feudal era mais centralizada que nas regiões continentais. A tradição militar, que remontava à conquista da ilha pelo Duque Guilherme da Normandia, em meados do século XI, contribuiu para a constituição de uma nobreza fiel ao chefe militar, personificado na figura do rei. No entanto, nos séculos seguintes, os monarcas ingleses procuravam aumentar cada vez mais seu poder, criando novos impostos para financiar guerras externas. Diante disso, os barões do reino se revoltaram e obrigaram os reis a aceitarem a limitação de sua autoridade por meio da Magna Carta. Deixa eu ver aqui. Pronto, tem explicando aqui o que é a Magna Carta. Ó. Então, você tinha um rei que comandava aqui e estava gastando muito dinheiro com as suas campanhas militares, até que os nobres daquele local se juntaram e forçaram o rei a aceitar a autoridade de uma Magna Carta. O que seria essa Magna Carta? Vamos ler aqui. Ó. A Magna Carta foi um documento assinado em 1215 pelo rei inglês João Sem Terra. Esse documento foi imposto ao rei pela nobreza inglesa composta pelos principais barões do reino que se aliaram ao alto clero. De acordo com a Magna Carta, o rei tinha a obrigação de respeitar as deliberações de um conselho de nobres que anos depois se tornou um parlamento, do qual participavam tanto nobres quanto comuns. Além disso, o rei se comprometia a não tocar nos bens da Igreja Católica, assim como a não interferir nas eleições para os cargos eclesiásticos e acabar com as prisões arbitrárias de nobres efetuadas pela coroa. Desse modo, o poder da monarquia sofreu um duro golpe, que reforçou os direitos feudais e criou limitações ao poder do rei. Basicamente, aqui o que a gente está lendo, galera? A criação de uma constituição. Claro que totalmente voltada para a nobreza, mas já era um protótipo do que seriam as constituições modernas, porque o princípio da Constituição é limitar o poder do rei, que era exatamente a mesma coisa que essa Carta Magna, né, fazia aqui na Inglaterra, tá? Continuando. A derrota da Inglaterra na Guerra dos 100 Anos provocou o enfraquecimento da nobreza feudal e a desestruturação do poder monárquico. Logo em seguida, duas famílias rivais, os Lancaster e os York, passaram a disputar o poder, o que gerou um violento conflito interno, conhecido como Guerra das Duas Rosas. Ao seu término, a família Tudor ascendeu ao trono do reino com a coroação de Henrique VII, que retomou o processo de centralização política.
Nessa época, os nobres foram proibidos de manter tropas particulares. As províncias passaram a sofrer maior controle central, o que melhorou a arrecadação dos impostos e a aplicação da justiça. Além disso, foi investida grande quantidade de recursos na construção de uma frota naval, o que daria à Inglaterra, em pouco tempo, o domínio dos mares. Com Henrique VIII, filho e sucessor, de Henrique VII, o absolutismo foi reforçado na Inglaterra, a partir da criação da Igreja Anglicana, resultado do movimento reformista da coroa inglesa. Os poderes da Igreja Católica na Inglaterra foram drasticamente reduzidos, possibilitando grande concentração do poder nas mãos do rei. Vamos lembrar das aulas passadas. No começo desse capítulo, a gente estudou as reformas religiosas que ocorreram na Europa, e a criação da Igreja Anglicana pelo Henrique VIII foi uma dessas reformas religiosas. Aqui, diferente, por exemplo, da reforma do Lutero e do Calvino, que foram por questões ideológicas, aqui fica bem claro que o rei Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica por ansiar ter o poder que a Igreja Católica tinha na Inglaterra. Então ele quer o poder, quer as terras que pertenciam à Igreja Católica para o Estado inglês. Então cria uma própria igreja e expulsa a Igreja Católica da Inglaterra. Continuando, a Rainha Elizabeth e a navegação inglesa. Durante o governo da Rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII, com Ana Bolena, o Estado absolutista inglês estava estabilizado, possibilitando a utilização de seu crescente poderio econômico e naval para disputar áreas coloniais com a Espanha. Nessa época, as manufaturas inglesas se desenvolveram rapidamente, sobretudo em relação à fabricação de tecidos. Com isso, a burguesia enriqueceu e apoiou a monarquia, que retribuiu oferecendo incentivos de segurança para os negócios mercantis. Então, basicamente, a gente leu aqui como a Inglaterra ela vai se organizar nesse período para se tornar uma grande força mercantil. Ela vai investir muito nessa questão naval, ela vai fazer negócios com Portugal e ser um dos grandes financiadores de Portugal, e com isso ela vai rivalizar com a Espanha para se tornar a nação mais poderosa desse período da era moderna absolutista, tá? Então, a Inglaterra ela vai terminar, né, esse período aqui como a principal nação, com a maior frota naval, com o maior número de interesses em outros locais, o que vai gerar, claro, a inveja de outras nações, como por exemplo a França, que vai estar o tempo todo, né, tentando tomar esse poder aqui que era da Inglaterra. Galera, ó, a gente vai ficar por aqui hoje de conteúdo, vamos encerrar esse capítulo e vocês vão fazer a atividade, que é a primeira atividade do segundo bimestre. Vocês vão fazer a primeira atividade do segundo bimestre que a gente vai deixar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Acompanhem sempre a aula com o livro, lendo, né? Vendo alguma coisa que você ficou com dúvida, você vai relendo para tirar essa dúvida, tá? E a gente se vê na próxima aula, tá certo? Valeu, pessoal. Tchau.